aqui eu quero ver mão levantada, já ouviu falar em mandato compartilhado, mandato coletivo? Ergue bem a mão, bem lá em cima. Obrigada. Quem aqui tem curiosidade em saber como é que isso funciona? Levanta a mão lá em cima. E a gente vai saber disso agora com a co-deputada da bancada ativista de São Paulo, Cláudia Rizzoli. Bem-vinda. Bom, gente, é uma honra enorme estar aqui, estou aprendendo muito. Eu sou muito novata nesse mundo da política, então eu queria agradecer em primeiro lugar a Jo, que fez o convite, e as prefeitas, vereadoras, deputadas, pré-candidatas, e está sendo muito bom. Bom, vou falar de mandato coletivo, mas antes eu vou falar um pouquinho de ativismo, que foi o que me fez chegar nessa história toda, porque nunca tinha me passado pela cabeça fazer parte da política institucional, né? Para entender como é que eu cheguei aqui, eu nasci em São Paulo, numa família de classe média, mas com pais de origem bem pobre. Eu sou a primeira pessoa dos dois lados da minha família que conseguiu fazer faculdade. Eu sou jornalista, trabalhava como jornalista durante muito tempo, virei executiva dentro do mundo do jornalismo, né? Fui diretora de redação da Editora Abril, depois fui dirigir projeto de internet. Minha vida mudou quando eu tive filhos, eu tenho gêmeos de 18 anos, um menino e uma menina, que então agora acabaram de entrar na faculdade. E eu larguei minha vida de executiva para cuidar dos meus filhos. E um mundo novo foi surgindo e eu entrei no ativismo por causa dos meus filhos. Eu comecei no ativismo nos grupos de pais da escola dos meus filhos. Mais ou menos nessa época, eu sou ambientalista desde sempre. Eu tenho 54 anos e literalmente desde a infância eu sou uma pessoa sensibilizada com as questões ambientais. E há 12 anos atrás eu me tornei agricultora. Eu sou agricultora urbana, eu planto comida na minha casa. E essas palmas são para todos os agricultores, principalmente as agricultoras e agricultores profissionais. E uma das coisas que eu aprendi nessa trajetória, né, que o imaginário da gente está um pouco errado. A ONU demorou 50 anos para descobrir que quem planta comida mesmo, em grande parte, são as mulheres. O agronegócio é uma expressão masculina, mas assim, quando a gente está falando de mandioca, tomate, pepino, macaxeira, essas coisas todas, a gente está, em geral, falando de mulheres que estão produzindo esses alimentos e que muitas vezes são invisibilizadas por causa do machismo, inclusive, né? Aquele alimento chega como produto do trabalho do homem, mas enfim, eu amo a agricultura, amo as agricultoras e comecei a plantar porque eu passei muitas décadas estudando as questões ambientais e quem não estuda esse assunto, em geral, está bem tranquilo. Quanto mais a pessoa estuda, mais preocupada ela fica, porque a gente está num momento civilizacional muito complicado com as mudanças climáticas e tudo mais. E um dia eu percebi que essa habilidade que as nossas avós e bisavós tinham de tirar comida do quintal, ela vai voltar a ser muito importante. Eu, como jornalista, comecei a me tornar agricultora para transmitir esse conhecimento para o maior número de pessoas e da maneira mais rápida possível. Eu sou uma das criadoras de um grupo que chama Hortelões Urbanos, é um grupo que tem mais de 80 mil pessoas nas redes sociais. Sou uma das fundadoras da primeira horta comunitária em espaço público de São Paulo, que é a Horta das Corujas, que inspirou várias outras hortas em São Paulo e em outras cidades. Ontem de manhã eu estava lá na horta trabalhando. A gente planta comida, adorei a conversa do inhame, adoro inhame. Inhame é uma planta muito resiliente, ela vai nos ajudar demais, porque ela necessita de poucos cuidados. Ontem de manhã eu estava lá justamente plantando inhame. Eu aprendi a recuperar a nascente de água, né? A horta onde eu trabalho tem 800 metros quadrados e 5 nascentes
nascentes de água limpa que não existiam. Elas surgiram a partir do momento que a gente começou a fazer o manejo adequado da terra. Durante a crise hídrica de São Paulo, eu me tornei, assim, eu estava tranquila, achando que eu estava bem de resiliência, né, sendo agricultora, ensinando as pessoas a produzir alimento. E aí, uma hora acabou a água de São Paulo, e aí eu me tornei ativista também da segurança hídrica, né? Eu ajudei a fazer os planos de emergência para o colapso hídrico, escrevi um guia de sobrevivência à crise hídrica e sou uma das fundadoras de um movimento que é inspirado no 1 milhão de cisternas da articulação do semiárido, que chama Movimento Cisterna Já. Bom, eu estava bastante ocupada com todas essas coisas quando em 2018 pessoas da bancada ativista vieram conversar comigo sobre a ideia de criar um mandato coletivo. Eu nunca tinha pensado em entrar na política institucional, né, porque todas essas coisas que eu estou falando são bastante políticas, e eu aceitei o convite para tomar um café só para ser gentil, para falar muito obrigada, mas o meu caminho é outro, não sei o que lá. E quando eu ouvi a proposta, eu achei aquilo tão fascinante que eu falei, vou entrar nisso, e aí minha vida mudou de novo. E qual que era a proposta? A bancada ativista é um movimento que surgiu em 2016, naquela noite do impeachment da Dilma, que todo mundo deve lembrar, e surgiu a partir de uma conversa na internet, quando os deputados todos foram lá votar, e algumas pessoas começaram assim, mas espera aí, só tem homens, espera aí, só tem homens brancos, espera aí, onde estão os deficientes, os gays, os jovens, os idosos, cadê todo mundo que não tem aquele perfil? E aí, esse é um movimento de renovação política do qual o nosso mandato faz parte, mas não é apenas o nosso mandato, né? Em 2016 eles fizeram uma curadoria de 8 candidaturas de pessoas que nunca tinham se candidatado, não tinham conhecimento, e ajudaram, e dentre esses candidatos a Sâmia Bonfim se elegeu vereadora em São Paulo. E quando veio a apuração, o que aconteceu? Percebeu-se que aqueles 8 candidatos juntos somaram 60 mil votos, que era mais do que vários partidos tinham feito em São Paulo. E aí, em 2018, para eleger um vereador em São Paulo é bem difícil, assim, você tem que ter pelo menos uns 100 mil votos, e se identificou que aqueles picadinhos de votos de ativistas, talvez a gente não conseguisse chegar lá. Então, a ideia como estratégia eleitoral, ninguém naquele momento imaginou muito como fazer o mandato, né, porque já era bastante confuso criar uma estratégia de campanha. Como estratégia eleitoral, se juntou 9 ativistas de diferentes idades. Eu sou a mais velha, a mais jovem, a Érica, que tem 25 anos, de diferentes etnias, de diferentes causas, de diferentes classes sociais. Eu sou de classe média, mas eu sou a absoluta minoria no grupo. E a gente tem a primeira, vou falar dos meus colegas, né? Tem a Shirley Pancará, que é a primeira indígena na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Jesus dos Santos, que é aqui de Salvador, mas mora em São Paulo há um certo tempo, ativista da cultura e do movimento negro. O Fernando Ferrari, que é ativista dos direitos humanos. O Fernando cresceu no Jardim Ângela, uma região que era ainda mais violenta quando ele cresceu. Ele teve um irmão assassinado e 40 amigos, então hoje ele dedica a vida dele a isso. Esses são os 2 homens, né? Depois tem a Paula Aparecida, nós somos atualmente 6 mulheres e 2 homens. A Paula é professora da escola pública. Tem a Érica Hilton, que é mulher transexual, cujo único trabalho antes de ser codeputada era o que a maioria das transexuais são empurradas a fazer, ela era prostituta. Tem a Mônica Seixas, que é a nossa porta-voz, é a deputada oficial, daqui a pouco eu explico como funciona isso. A Raquel Marques, que é especialista em saúde pública, aliás, quem quiser segui-la no Facebook, ela está dando um show de orientações e tudo mais sobre coronavírus. E acho que eu falei de todo mundo. Bom, a gente não se conhecia,
com exceção de eu, a Raquel e a Anne, que a gente já tinha sido co-militante no movimento Infância Livre de Consumismo, que é um movimento sobretudo de mães, e a gente foi apresentado pelo movimento Bancada Ativista. E, bom, começamos a aprender como fazer a campanha junto. Foi uma campanha de investimento muito modesto, com 60 mil reais que vieram de crowdfunding na internet. A gente conseguiu 149.844 votos, somos os 10º mais votados. A gente teve gente que votou porque me conhecia, porque conhecia outra pessoa, porque conhecia alguns de nós, ou porque gostou da ideia, né? E a gente teve votos em 540 municípios dos 640 de São Paulo. Também teve município que a gente teve um voto, eu sou louca para conhecer quem é essa pessoa, né? Bom, enfim, ganhamos, que legal, ganhamos, e aí a gente começou a pensar como é que ia ser esse mandato. Não temos uma fórmula perfeita, nem para disputar a candidatura, porque a gente tem sido chamado para conversar com vários grupos, para ir em vários lugares. Sabemos que nessas eleições não vai ser mais assim um unicórnio, a gente vai ter muitos grupos, né, se candidatando coletivamente, e muito menos ainda temos uma receita perfeita para fazer um mandato. Nós somos diferentes, inclusive ideologicamente, temos partidos diferentes. São 6 pessoas do PSOL, eu e a Raquel somos da Rede, né? Assim, meus colegas, a maioria são bastante socialistas. Eu não sou socialista, então alguns são mais combativos. Eu sou pacifista, mas a gente consegue viver e levar a vida um dia de cada vez, e eu aprendo muito. Para mim tem sido uma experiência muito rica de estar junto com pessoas de experiências de vida e trajetórias tão diferentes, né? Bom, em termos práticos, como funciona isso? A gente não alterou a lei eleitoral, né? A gente hackeou a lei eleitoral, porque a candidata oficial é a Mônica e a deputada oficial é a Mônica. A Mônica que pode entrar no plenário, a Mônica que vota, a Mônica que pode falar nas comissões, né? Mas nós não temos hierarquia entre nós. Nós 8 tomamos as grandes decisões juntas, e a gente costuma se basear na experiência. Dependendo do tema, é uma pessoa que toma a decisão. Porque isso é uma outra coisa também, uma coisa que eu esqueci de falar na campanha, e que tem a ver com mulher, né? É mais fácil fazer campanha coletivamente. Tem uma coisa de poder dividir o peso de uma campanha que é muito grande com outros ombros, principalmente quando você não tem dinheiro, você não tem experiência e você tem o seu ativismo para cuidar. Então, assim, e ativista faz campanha todo dia, e eu estou em campanha, não sei se alguma vez eu vou assumir algum outro cargo, mas eu estou em campanha para o resto da vida. Minha campanha é pelos agricultores, pela agroecologia, pelo ar, pela água e tudo mais. Então a minha vida durante a campanha praticamente não mudou, porque eu passo o dia em contato com 1 milhão de pessoas em 1 milhão de redes. No dia das eleições eu fui lá, votei, peguei minha enxada e fui para a Orca trabalhar, e fiquei lá trabalhando. E ainda hoje, para entrar nessa história, minha condição foi que eu continuasse ativista, e todos nós colocamos essa condição, né? No meu caso, como eu sou agricultora, significa que eu não posso ficar no gabinete 5 dias por semana, 8 horas por dia, porque agricultor trabalha ao ar livre, com enxada e tudo mais. Mas enfim, bom, e como que é a experiência, né? A Mônica, isso é uma das coisas que a gente não descobriu a roda nem a lâmpada. Thomas Edison levou 1000 tentativas para descobrir. A gente é apenas um dos 3 mandatos coletivos que existem hoje no Brasil, né? O primeiro é de Alto Paraíso, é um mandato de vereador dividido entre 5 pessoas. Eles agora vão dar um novo passo, vão criar uma chapa para prefeito, vai ser a primeira, e provavelmente vão ganhar, vai ser a primeira experiência de um cargo executivo ocupado por um coletivo, né? E nós nos elegemos juntos com as juntas, né, do Recife, que são 5 mulheres ocupando uma cadeira de deputada também na Assembleia aí de Pernambuco, né?
Bom, a cada dia a gente está descobrindo como faz isso. Uma das coisas que a gente descobriu é que a pessoa que vai ser o nome na urna tem os maior bônus, a pessoa que acaba sendo mais conhecida, valorizada, etc. E tem o maior ônus, que é a pessoa que é obrigada a fazer o trabalho de estar no parlamento direto, né? Enquanto que os outros ficam mais livres, a gente atua sendo ativista e sendo parlamentar ao mesmo tempo. Então eu analiso muito projeto de lei, principalmente da minha área, estou lá na Comissão de Meio Ambiente, recebo pessoas, vou no gabinete, faço reunião, um monte de coisas, mas a gente não abandona as nossas redes e nós somos as nossas redes. Esse é um mandato de redes. A gente não precisa, a gente continua nos nossos movimentos, né? E é uma relação de mão dupla, porque a gente é muito demandado pelos nossos movimentos, então, sei lá, os advogados do mandato ficam enlouquecidos, porque a gente atende os nossos movimentos e, ao mesmo tempo, a gente demanda. Outro dia eu estava precisando fazer um projeto de lei de normatização de saneamento descentralizado, aí você liga para os amigos especialistas e fala: agora vocês vão ter que trabalhar, vem cá, fulano que é engenheiro, fulano que não sei o que lá. Então, é um mandato que está trabalhando muito, assim, os outros deputados estão até meio zonzos, porque a gente está em todo lugar, a gente está mobilizando sempre, a gente está chacoalhando aquela casa. É um formato que nem sempre é muito confortável para outros deputados, porque a gente entende também que a gente representa uma ameaça. Muitas vezes tentam desqualificar, né, falar, porque os co-deputados que não são a Mônica trabalham no gabinete, tem um cargo oficial ali como assessor, né? E outro dia uma pessoa que queria me encher virou e falou assim: não, por que essa assessora está achando que não sei o que lá? Eu falei: olha, fulano, se você quiser me chamar de assessora, você pode chamar. Se você acha que a opinião de 149.840 pessoas conta, o cargo é co-deputado, né? Então isso é uma construção, que a gente vai fazendo, né? E, por exemplo, toda quarta-feira, 13h, tem reunião da Comissão de Meio Ambiente. Eu vou com a Mônica. A Mônica também é um pouco dessa área, mas tem várias coisas que eu tenho mais experiência. E a gente fica lá no WhatsApp. Ela pode falar no microfone, e a gente fica no WhatsApp para falar: não, porque todo mundo sabe. Eu estou aqui falando com a Cláudia, ela acha que a gente deve fazer não sei o que lá. E a gente vai tocando a vida assim. E aí, às vezes, outros deputados querem não sei o que, eles vão falar comigo e tudo mais. Bom, claro que tem conflitos. Semana passada a gente viveu um conflito estranhíssimo, eu e a Raquel. Teve a votação da Previdência dos funcionários estaduais de São Paulo. O PSOL e a Mônica eram muito contra a reforma e a Alessandra, que é a deputada da Rede no momento, votou a favor. E de repente eu e a Raquel nos vimos no meio de um tiroteio. Aí a gente foi para as redes sociais e fez um vídeo explicando qual era a nossa posição, que era uma posição contra a reforma, mas não exatamente por causa dos argumentos do PSOL, e a gente se manifestou contra o nosso partido e a vida vai continuando, né? A gente tem uma das funções do nosso mandato é a pedagogização da política, né? Então é aproximar a política do cidadão comum. E a gente conta muito os bastidores da Assembleia, como é que funciona. A gente não tem compromisso com sigilos e manter aparências. A gente vai lá e conta que é super difícil aprovar um projeto, principalmente se você é da oposição, que o governador entra tratorando tudo e tudo mais. E recentemente a gente lançou o Guia Prático de Incidência em Políticas Públicas, né? Isso está online, eu trouxe alguns aqui carregando no ombro ontem para vocês. Aqui nessa capa está escrito no Estado de São Paulo, mas pode tirar isso porque vale para legislativos municipais, estaduais e federais em geral, né? Onde a gente explica o que um deputado pode fazer e como as pessoas podem acessar o nosso mandato. Então é assim, você está precisando de informação sobre um tema?
Vamos buscar essa informação, a gente escreve junto e vamos lá. Você está querendo dinheiro? Olha, a única maneira de apoiar é por meio de emenda parlamentar. Ano passado eu organizei um curso de emenda parlamentar na Assembleia, que teve 4 aulas, foi transmitido online, tinha umas 200 pessoas assistindo, chamei um monte de especialistas e a gente abriu a caixa, porque emenda parlamentar é aquela coisa que quem sabe o que é, sabe como é que chega, tem prática e tal, em geral consegue acessar. E a sociedade como um todo nem sabe direito o que é isso, né? Então, o dia a dia é esse, de continuar atendendo as pessoas loucamente. Eu passo por aí meu celular pessoal, passo dia e noite. Ontem eu estava no avião, tinha uma pessoa perguntando como é que tirava o TIU do jardim dela, mas tudo bem, faz parte, né? Quando começam a cortar árvore na frente da casa de qualquer pessoa que saiba que a gente existe nos 640 municípios de São Paulo, me chamam, aí você tem que explicar que isso não é uma coisa do legislativo estadual, esse é um assunto do executivo municipal, mas como eu trabalho como ativista em prol da arborização urbana, eu falo, bom, mas a gente pode ajudar nas ferramentas ativistas, que são essas e essas. Bom, se tem meus últimos minutinhos aqui, que são 2, eu vou só dar um comentário para as pessoas que pensam em se candidatar coletivamente. Não contem com a ideia de que serão os únicos, tem muita gente que vai fazer isso, né? É importante entender o cargo que você vai ocupar, qual é a estrutura que ele tem. Então, por exemplo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, um deputado pode ter cerca de 30 assessores, né? Então, coube nós 8, que somos co-deputados, ainda por tema, cada um tem um assessor e ainda tem um time central de advogados, comunicação, não sei o que lá. Muitas vezes precisa entender o município, né? Às vezes o vereador tem direito a um assessor. Então isso precisa ser combinado antes, porque 2 pessoas talvez tenham cargos, as outras pessoas não. Em Alto Paraíso, todos são voluntários. O dinheiro recebido pelo vereador oficial, ele é doado, tem lá uma planilha aberta, eles resolveram que os 5 são voluntários, né? Precisa entender, e aí não tem fórmula, cada um vai descobrir a sua, o quão ampla essa coalizão pode ser, porque muitas vezes as pessoas decidem fazer um mandato coletivo só para o amiguinho não ficar triste. Então eu tenho aqui minha amiga, ela mora no meu bairro, ela tem os mesmos amigos que eu, a gente frequenta os mesmos ambientes, tem as mesmas causas, é da mesma classe social e a gente resolveu fazer um mandato coletivo. Isso não amplia tanto a capacidade de conseguir voto, né? Então isso precisa ser pensado. Para a gente foi muito eficiente porque cada um morava num bairro, cada um lidava com um assunto e a gente conseguiu ter uma cobertura maior. Muitas vezes, frentes muito amplas, na hora do mandato, vou dar um exemplo prático para terminar minha fala, que foi essa semana. Lá em São Paulo, é a conta-gotas projeto de lei, né? Então, ainda mais para quem é projeto de lei de deputado. A maioria dos projetos votados vem do Executivo. Ainda mais para quem é oposição. Então, provavelmente, até agora a gente não conseguiu levar nenhum para votação. Mas se a gente conseguir, a gente vai ter 4 projetos nos 4 anos. Nós somos 8 deputados, né? Então, assim, quais serão os temas desses projetos? Isso é uma grande discussão filosófica, que segunda-feira tem uma reunião só para isso, né? Então, assim, vou me colocar à disposição. Meu nome é Cláudia Visoni, V-I-S-O-N-I, no Facebook, pode mandar mensagem no box. A Jó e a Simone sabem me achar. Tem vários guias aqui e a gente está nesse mundo para trazer a renovação e tudo mais. E para trazer a comida de volta para perto da gente. Tá? Muito obrigada.